A embalagem, ela tem um modo específico de ser feita, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Você vai precisar, para embalar um jogo, cortar 2 fitas de plástico bolha. Essa fita precisa ser um palmo maior do que o tamanho da caixa do jogo em cima e embaixo. Seria mais ou menos isso aqui. Só para ter uma ideia. Não tem medida? Sim, vou passar a medida depois. O jogo, quando você pega ele antes de embalar, você tem que tomar o hábito de analisar ele. Olha se a caixa não está quebrada nas extremidades. Olha se a caixa não está quebrada aqui do lado de dentro. Olha se o manual não está rasgado. Confere se o disco, se você colocou no anúncio que o disco está sem risco, olha se o disco está sem risco. Se o disco tiver um risco, você vai lá no anúncio e confere se no anúncio consta que o disco tem risco. O produto tem que ser enviado exatamente de acordo com a descrição do anúncio, porque senão depois dá problema. Ele está tudo ok? Pega a mídia, coloca ela nesse envelope, porque se você não colocar nesse envelope, a mídia desprende durante o transporte e aí ela risca. Você coloca dentro do envelope e coloca um durex. E coloca ele junto com o manual. Agora ele já pode ser embalado. Você vai dar uma volta, sobrando aqui um palmo mais ou menos dos 2 lados. Coloca um durex para segurar. Por que que eu faço isso? As extremidades da caixa são as que mais quebram durante o transporte. Então, esse lado e esse lado, eles têm que estar protegidos. Não pode ter quina viva. Então, eu vou colocar mais uma folha. Essa parte que ficou vai para baixo. Embala de novo. Agora, é importante, você vai ter que virar para o lado certo, senão você vai deixar um lado muito gordo e o outro lado pelado. Então esse lado aqui é o que está já fofinho, esse lado não, então você vira para esse lado. Agora você passa a fita adesiva, porque se você não passar a fita adesiva, as bolhas estouram todas durante o transporte. Então você passa 3 fitas, no meio e dos lados, dessa forma, ó. Essa espessura, ela suporta no máximo mais um jogo para poder ser embalado de uma vez. Ou seja, cada envelope, que é deste tamanho aqui, que é o tamanho padrão que eu uso para enviar os jogos, pode ser colocado no máximo 2 jogos. Então, se você for embalar 2 jogos, você vai juntar as 2 caixas e embalar exatamente como esse aqui. A mesma coisa, não muda nada. Só que no máximo 2 jogos. Após você terminar de embalar aqui, eu escrevo o nome do jogo aqui na embalagem. Falou todos os jogos. Agora é a hora de preencher os endereços. Você vai pegar os envelopes. Na hora que você vê lá no Mercado Livre o produto, o nome da pessoa, os dados, endereço, a primeira coisa que você vai fazer é, nessa abinha aqui, ó, escrever aliens também. Então você escreve aqui nessa aba, aliens. Aqui, ó, dessa forma, porque na hora que você preencher o endereço do comprador do aliens, não existe o risco de depois pegar outro jogo e colocar aqui dentro. Se você não colocar um nome aqui dentro, você vai ter que ficar indo lá verificar qual é de qual. Então, escrevendo o nome aqui agiliza bastante. Para quem não sabe, o endereço do remetente é sempre do lado da aba. Sempre. Se você colocar errado, os correios devolvem. O outro lado é onde você vai colocar o endereço do destinatário. Aqui você coloca o endereço do destinatário exatamente como tiver lá no Mercado Livre.
Aqui abaixo você vai colocar as seguintes informações. A forma de envio, por exemplo, é carta registrada, você coloca CR. O jogo custou R$60, você coloca 60. Toda compra que o valor do jogo somado ao frete seja igual ou superior a R$50, é preciso enviar com AR. É o caso desse jogo. Ele custou R$60, mas hoje do frete 68. Então ele vai com AR, eu escrevo AR. Então aqui em cima vai o endereço e aqui embaixo, bem pequenininho mesmo, só para o rapaz do correio saber, vai estar CR 60AR, que é a informação do envio, carta registrada, o valor do seguro, se ele está declarando o valor do jogo, que vai ser o valor segurado. Se o carteiro perder a carta, eles vão me reembolsar R$60. E a R, para o carteiro saber que está sendo enviado com a R, para o carteiro não, o funcionário do correio saber que está sendo enviado com a R e não ter o risco de lançar no sistema sem a R. Tá, preenchido o endereço, agora a gente vai colocar o jogo no envelope. Vocês vão proceder da seguinte maneira. Faz de conta que já está com a R aqui. Coloca o jogo no envelope. Nessa aba aqui, vocês vão passar cola. E vão colocar a fita nos dois lados. Você vai colocar a fita adesiva nas duas abas, porque já aconteceu de eu enviar jogo e o funcionário do correio abriu o envelope, que é esse lado aqui, ó. Ele puxou melindrosamente, né? Isso aqui dá pra puxar. Tirou o produto de dentro do envelope, colocou só o plástico bolha lá dentro e fechou o envelope. Lindo, né? Então, para que isso, depois que eu tomei essa atitude de colocar o adesivo, nunca mais isso aconteceu. Esse adesivo, ele já vem com uma mensagem para a pessoa não aceitar o recebimento se o envelope estiver violado. Então você coloca ele dos dois lados. Ele vai ficar dessa forma. O endereço preenchido, o jogo aqui dentro, adesivo colocado. O último passo a fazer feito é preencher a declaração de conteúdo, que é esse papelzinho aqui. Por que eu tenho que preencher essa declaração? Carta registrada não pode ser enviado qualquer produto. O certo mesmo é enviar papel só. Só que o correio faz uma exceção para CD, DVD e pendrive. Só que eles precisam saber que o que está aqui dentro é um CD. Então por isso eu tenho que preencher essa declaração de conteúdo. O que eu coloco nessa declaração? Eu escrevo, no caso é um jogo, eu escrevo quantidade, um DVD, o valor do jogo, cidade, a data de hoje, mês, ano e a minha assinatura. É só isso, não precisa preencher mais nada. Dobra ele e grampeia na caixa, porque lá no correio eles vão colocar dentro daquele saquinho no envelope, tudo certinho. Aqui, com o endereço do prontinho, já está pronto para ser entregue para o carteiro.